Queremos convidar para compor a mesa, na condição de coordenador da mesma, o professor mestre Felipe Rodrigues, que é doutorando em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará, diretor da AGB Fortaleza, professor da Secretaria Municipal de Fortaleza, e que vai compor a mesa na condição de coordenador. Convidamos, com muito apreço, para compor a mesa de abertura, Ensino de Geografia na Construção de um Projeto Democrático Popular do Brasil, a professora Rosa Pitaguari, que é indígena, A professora Rosa Pitaguari é indígena do povo Pitaguari, aldeia Munguba, na Pacatuba, no Ceará. É liderança indígena, estudante de antropologia da Unilab e coordenadora do Instituto do Museu Indígena Pitaguari e de políticas para os povos indígenas da Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará, CEPIM. Convidamos também o professor Dr. Manuel Fernandes de Souza Neto. O professor foi estudante de graduação em Geografia pela Universidade Federal do Ceará entre 1988 a 1992, período em que presidiu o Centro Acadêmico de 1988 até 1989, foi coordenador da Executiva Nacional de Estudantes de Geografia, também diretor da União Nacional dos Estudantes, além de outras importantíssimas representações que não cabem nesta folha. Atualmente é coordenador adjunto da área de Geografia da CAPES. Gostaríamos de passar a palavra para o professor Felipe, onde o mesmo vai presidir a coordenação dessa mesa. Oi. Boa noite a todos, todas, todes. Sejam muito bem-vindos ao 10º Fala Professor. 10º Fala Professor começou! Primeiro eu quero dividir minha alegria de estar nesse lugar, dividindo essa mesa com essas duas pessoas maravilhosas, a Rosa e o Manuel Fernandes, de poder estar aqui nessa mesa tentando contribuir de alguma forma com o grande debate que nós estamos empreendendo a partir desse Fala. E da minha grande alegria, enquanto membro da AGB, porque depois de alguns meses de muito trabalho, como já foi destacado, nós vemos se concretizar nesse lugar, nesse momento, todo esse esforço nessa imagem maravilhosa. Diante dessa mesa, alunos, alunas, professores, professoras, pesquisadores, profissionais de todas as ordens que estão aqui interessados em debater esse projeto democrático de Brasil que tanto queremos. A AGB, ao nos trazer para esse lugar, para fazer esse debate, nos põe diante de intensas e fortes ideias e processos que a gente se dispõe a discutir. Passamos por um processo intenso de avanço de uma política econômica neoliberal que orientado pelas bandeiras de livre mercado, Estado mínimo, desregulamentação, privatização, redução dos investimentos governamentais, cria um ambiente bem propício para a acumulação a partir de alguns grupos, mas ao mesmo tempo a precarização, a destruição, o desmonte de um grande parcela da população mais vulnerável. Nos põe a questionar o avanço e a expansão de uma extrema-direita que se alicerça e se apoia em grupos mais conservadores, no agronegócio, nos grupos rentistas, nas forças armadas, na indústria das armas, propagando no nosso país
suas pautas associadas a costumes, a retrocessos, nos põe também a retomarmos os acontecimentos históricos que conduziram à vitória desse modelo que governou o Brasil nos últimos 4 anos. Passamos por ele, derrotamos esse modelo nas urnas, estamos tentando reconstruir, mas esse modelo não morre, pelo contrário, ele está aí, persiste, né? Escondido, ora mostrando a cara, movimentando todas as forças possíveis para abalar essa nossa tentativa, para minar essa nossa tentativa da construção de um projeto democrático de Brasil. Eu quero dizer que nós, ao longo desses dias, buscamos construir um evento bastante inclusivo, que abraçasse todas e todos, tentando dar conta de toda a diversidade da geografia, do pensamento do ensino geográfico. E aí está toda essa programação rica, que foi desde as pesquisas, desde as apresentações, minicursos, oficinas, cirandas e tantas outras coisas. Essa convocação é preciso estar atento e forte, né? Tá bem aqui no título? Além de ser bastante poética, né? A partir da arte, surge nesse momento como um chamado a fortalecer nossas bases e reafirmar nosso interesse em construir uma sociedade mais justa e equilibrada, que nos afaste das tenebrosas experiências que provamos nos últimos anos. Não temos tempo a temer, diz a continuidade do refrão da música, pois os agentes hegemônicos não dormem em suas ações. Nunca tem limite a neurose da acumulação e o ímpeto daqueles que buscam a riqueza a todo custo. Tudo é perigoso, diz o artista, mas ainda mais para quem ousa pensar, sonhar, idealizar um projeto de país que seja democrático, que seja popular, que se distancie dos planos idealizados pelo grande capital. Estamos em uma disputa, meus caros, uma disputa por espaços, narrativas, disputa por vezes pela manutenção da própria existência de grupos minoritários e vulneráveis. Estamos fazendo uma disputa a partir da periferia das cidades, a partir dos movimentos do campo, a partir das universidades e das escolas. Que projeto democrático de país é esse que queremos? Vocês já pararam para se perguntar? Como nossas práticas podem contribuir para isso? Como a geografia pode contribuir para a construção desse país que buscamos? Essas são algumas das provocações que nós deixamos nessa noite para os nossos colegas dessa mesa. Tá bom? Feita essa primeira introdução, eu quero passar para os nossos colegas, passar primeiramente para a Rosa, nós vamos ouvi-la, em seguida Manuel. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas e todes. Primeiramente quero agradecer o convite, né, para vir até aqui. A minha amiga ali me apresentou como professora, mas eu estou mais aqui como aluna, porque a gente sempre aprende, né, algo mais. Quero pedir licença aos nossos troncos velhos, aos nossos encantados, porque é um assunto que a gente vai tratar sobre o tema que traz aqui, né, a geografia, e aí eu quero pedir licença ao meu encantado Benício Pitaguari por me ensinar tanto, né, aqui. Por que eu peço licença aos meus encantados? Porque é ele que nos dirige, é ele que nos coloca, né? E é eles quem nos ajuda a gente se colocar e a gente a falar, certo? Então, assim, eu queria só fazer um pequeno resumo aqui aqui no nosso estado. Nós temos aproximadamente mais de 15 povos indígenas aqui no estado do Ceará, em mais de 20 municípios, né, espalhados em todo o território cearense, com uma população de aproximadamente 30 mil indígenas,
certo? E quando a gente fala nos nossos territórios, o território para os povos indígenas, a geografia, quando a gente pensa ela, né, diversa, a terra para nós é a nossa mãe. E mãe a gente não troca, a gente não vende, a gente não negocia, a gente cuida, né? Então, a gente vem passando 6 anos de retrocesso, né, do poder político. No poder político, a gente sofremos esse retrocesso, e esse retrocesso veio realmente para desfazer tudo o que nós, enquanto povos indígenas, a gente já tinha conquistado para os nossos territórios, né, para nós enquanto povos indígenas. E a gente também viu em curso também um genocídio, né, quando a gente fala do povo Yanomami. E ainda bem que apareceu uma luz no final do túnel, né, no final do ano passado, para esse início de ano. E a gente vê hoje aqui, depois desse desmonte todo, dentro do poder político, a gente perceber que hoje nós podemos respirar um pouco. Apesar de que ainda não está da maneira que nós, enquanto povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ciganos, que a gente espera que esteja, né? Mas a gente está começando a perceber que as coisas estão mudando. E é nessa mudança que a gente tem essa esperança, né? Nós temos um evento muito grande que acontece todos os anos, que é o acampamento Terra Livre. Ele acontece em Brasília. É o maior movimento indígena, eu acho que até do mundo, né? Não só do Brasil, mas também internacional. Eu acho que é um dos maiores movimentos indígenas. E quando a gente estava no ano passado, antes de acontecer, antes ainda da gente ter o nosso presidente, ele fez uma visita a esse movimento, ao acampamento, e lá ele disse que se ganhasse, ele iria criar o Ministério dos Povos Indígenas, né? E vindo com essa esperança, nós, enquanto povos indígenas, a gente também fomos buscar parceria dentro do nosso estado, para que também a gente pudesse ter uma secretaria dos povos indígenas, para que a gente pudesse trabalhar, né, diretamente voltado para os nossos povos, né, para dar uma segurança maior para os nossos povos indígenas, tanto dentro do nosso território, mas também na saúde, na educação. E isso foi algo que nos ergueu, nos encheu de força para que a gente pudesse estar lutando com mais força. Foi exatamente essa garantia. Hoje nós temos aqui no estado do Ceará uma secretaria voltada para os povos indígenas, né, que a nossa secretária é a cacique Irê Juliana Alves, do povo Genipapo Canindé, e dentro dessa secretaria nós temos vários outros representantes indígenas de outros povos que atuam dentro dessa secretaria. E hoje a nossa bandeira de luta maior, não só hoje como sempre, é o nosso território, é a nossa terra. Dentro da minha aldeia nós temos um espaço de retomada, né? E que Benício, ele é um geógrafo. Para mim mesmo que ele já tenha feito a sua passagem, para mim ele é um geógrafo, e ele usava exatamente do território para trabalhar com os próprios alunos da nossa escola, né? Ele usava o nosso território para trabalhar as pinturas corporais. A geografia também estava dentro dos trabalhos de pinturas corporais, que era o que ele mais sabia fazer, né? E a gente vem tentando,
buscar, né, com que as pessoas possam enxergar que os nossos territórios, apesar da gente ouvir muito dizer que é muita terra para pouco índio, né, porque a gente escuta muito essas falas, dizer que a gente só quer uma terra livre, para que a gente possa criar os nossos filhos, os nossos netos. A gente luta por um território, esse território, a gente luta pelos que já passaram e também pelos que virão, né? E é dentro dessa luta, dentro desse direito que a gente vem buscando fortalecer, nos fortalecer cada vez mais dentro dessa luta tão árdua, né? Dentro desses direitos que a cada dia que passa a gente percebe que está sendo usurpado. Passamos 4 anos aí sem ter um direito, né? E dito, falado, né, pelo presidente que passou, que não iria demarcar um palmo de terra indígena. E isso para nós, enquanto povos indígenas, e não só povos indígenas, né, todos os movimentos sociais, eu acho que foi muito doloroso para a gente ouvir isso e ver que realmente isso aconteceu. E esse ano, para nossa surpresa, como o Nordeste, ele é das regiões mais atrasadas em demarcação de terras indígenas, né? Nós tivemos aqui no nosso estado a terra do povo Tremembé, da Barra do Mundaú, demarcada. É uma terra que sofre especulação de empreendedorismo, e é um povo que vem sofrendo bastante com isso. Hoje, dentro do estado do Ceará, nós temos 2 terras demarcadas, e todas 2 se encontram do povo Tremembé, né? Um do Córrego João Pereira, que fica em Itarema, e a outra do povo Tremembé da Barra do Mundaú, que fica em Itapipoca, né? Que temos homologadas. E demarcada nós temos 4 terras. Nós temos a terra do povo Pitaguari, que é do meu povo, Genipapo Canindé, Tapeba, que vem há mais de 40 anos lutando pela demarcação do seu território, né? E também Tremembé de Queimada, né? São essas as terras que temos demarcada aqui dentro do nosso estado, aqui no Ceará. E com isso, a gente, cada dia que passa, a gente luta para que esses territórios, eles possam vir ser feita a demarcação, não só aqui no nosso estado, mas nos outros estados, que essas políticas possam chegar e amenizar um pouco do que já foi usurpado dos povos indígenas, né? Recentemente, o nosso secretário de saúde veio de Itapeba, fez a visita aos Yanomami, né? Por conta do que eles vinham passando. Não foi falta de pedido de socorro, porque foi entregue vários documentos, né? E mesmo assim estava em curso, eu acho que era a extinção desse povo. Nós temos um Brasil, nós temos um país tão cheio de cultura, tão cheio de diversidade, e que infelizmente a gente não vê a valorização dessas culturas tão lindas que nós temos dentro do nosso país, dentro do nosso estado também. É preciso que a gente possa tentar ver e trabalhar mais, valorizar mais o que nós temos, né? É um país que tem várias línguas. Às vezes eu já fui questionada porque me perguntaram qual a língua que vocês falam. E eu disse assim, infelizmente a nossa língua originária do nosso povo, a gente não fala mais fluente, mas eu falo uma língua brasiliense. E a pessoa questionou, você não fala português? Eu disse assim, eu não vejo a língua que nós falamos como a língua portuguesa. Me desculpa os professores. É que nem eu disse, eu estou aqui como aluna, estou aprendendo.
mas eu vejo sim como a língua brasiliense que tem várias palavras de vários idiomas, principalmente dos povos indígenas, certo? E aos professores que estudam geografia, tente olhar para os territórios indígenas e buscar aprender mais com eles, porque muitos estudam para poder entender, né? Entender do solo, entender da terra, e nós aprendemos com a própria natureza. A natureza é que nos ensina, a natureza é quem nos guia, a natureza é quem nos faz enxergar o futuro. E eu acho que isso é importante demais para que vocês, enquanto professores, que vão para a sala de aula, para ensinar, para repassar esse conhecimento, busque aprender mais, porque a natureza, ela está aí, a nossa Mãe Terra está pedindo socorro, né? E a gente precisa amar ela, né? Assim como nós amamos. O nosso território é o nosso corpo. Assim como eu amo o meu corpo, eu também tenho que amar o meu território, eu tenho que amar a minha terra, a terra onde eu moro, a qual eu defendo, e defendo com unhas e dentes, né? E é assim que nós, enquanto povos indígenas, buscamos defender o nosso território, buscamos defender essa terra tão maravilhosa, que nós não defendemos só para nós defendemos para vocês também, que moram aqui juntamente. A gente divide esse espaço tão lindo e tão maravilhoso. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Rosa, por essa excelente exposição e a quantidade de inquietações que você provocou em mim, né? E eu acredito que em todos que ouviram essa sua fala. Vamos passar agora para o professor Manuel Fernandes. Obrigado. Acho que eu vou falar aqui de pé, tá? Para ser melhor visto por todo mundo. Muito boa noite a todas e todos. É uma satisfação muito grande poder estar aqui em Fortaleza. Eu queria, antes de iniciar minha fala, fazer alguns agradecimentos que eu considero bastante importantes e também algumas homenagens. O primeiro agradecimento vai para o professor Delbrando Soares e para o grupo de pessoas que com ele trabalha, um dos grandes responsáveis para que esse evento pudesse acontecer na Universidade Estadual do Ceará. E aqui eu queria falar o nome do professor João Rameres, da professora Alana Nascimento e do professor Altemar Muniz, que aqui esteve há pouco tempo na mesa. A participação de vocês foi fundamental para que o evento pudesse acontecer e acho que a AGB tem que ser grata a isso. Então, muito obrigado em nome da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Geógrafos e Geógrafos Brasileiros. Depois eu acho que eu fico muito feliz pelo fato de nós homenagearmos aqui uma pessoa que talvez não seja muito conhecida em nível nacional, mas em nível local, uma pessoa que teve uma participação muito importante da Universidade Estadual do Ceará, que é a professora Cláudia Grangeiro, uma pessoa, digamos assim, maravilhosa e uma pesquisadora fantástica, que deixou muitas saudades, muitas ausências entre nós. E aí, junto com ela, o professor Claudinei Lourenço, que na verdade foi um companheiro de muitas lutas na AGB. Por fim, eu queria agradecer a comissão local, em nome do Felipe, né, que está agora dirigindo a mesa, certo? Que toreou esse evento para que ele pudesse acontecer aqui, e ao professor Charles da França, que fez um pouco esse papel em nível nacional. Em nome de vocês, o meu imenso agradecimento. Dizer que é uma felicidade muito grande voltar a Fortaleza, lugar onde eu nasci, vivi, me formei, né? Me tornei boa parte do que sou, e dizer da felicidade de reencontrar tantas pessoas do Brasil inteiro num encontro que é um encontro, digamos assim, que reúne aqui intelectuais, né? Que tem um papel muito importante desde a escola básica e dos diversos movimentos sociais para aquilo que nós precisamos realizar nesses momentos de grande enfrentamento. O título do texto que eu acabei escrevendo, para não me perder, espero também não ser muito longo,
O título é Na AGB de luta, o fala é nosso. Manifesto pela imediata revogação da Contra-Reforma do Ensino Médio, BNCC e BNC Formação. Um conhecido poema atribuído a Mayakovsky fala do roubo inicial de uma flor do jardim, para depois descrever, do silêncio, se estabelece uma sequência de roubos até que aquelas que eram donos de flores e jardins sejam roubados de sua própria voz. A metáfora serve para nos lembrar o que tem sido a degradação do trabalho docente, nomeadamente da educação básica, onde se tem retirado de maneira recorrente a autonomia dos professores, professoras, mediante uma série de políticas que passam por prescrições curriculares perversas e diversas, instituição de lógicas avaliativas destinadas a estabelecer, desde efetivo controle das atividades letivas, a diferenciações salariais expressas em perspectivas empresariais de cumprimento de metas, a tentativa de criminalização do pensamento crítico, com movimentos como Escola Sem Partido e o esvaziamento no percurso formativo dos jovens de disciplinas e conteúdos vinculadas às ciências básicas, humanidades, artes e filosofia. As contrarreformas de caráter neoliberal e neoconservador não começaram ontem, semana passada ou nesta década. As contrarreformas vêm sendo esboçadas e aplicadas desde os últimos decênios do século passado e atendem um receituário que está profundamente vinculado à lógica de mercantilização da educação, à financiarização dos negócios educacionais e, para e passo, a formação de uma massa de trabalhadores e trabalhadoras hiperprecarizados, sem direitos, vínculos formais ou proteção de qualquer natureza, submetidos à inculcação ideológica de que são empreendedores e, logo, não vendem sua força de trabalho, e sim administram uma empresa onde são patrões de si mesmos. O sucesso ou o fracasso dependem de ter um projeto de vida que foi bem planejado e executado. A literatura que trata das relações entre currículo e formação da força de trabalho são extensas e apontam, em sua maioria, para a inextricável relação existente entre o que se deve aprender na escola e a ocupação laboral que se irá desempenhar na vida adulta. Ao termos um currículo que elimina disciplinas que se conformaram como um campo crítico, reflexivo, criativo e interpretativo do mundo vivido, fundados em uma certa concepção de humanidade, em que a base era um certo direito universal e em que o Estado deveria garantir igualdade de condições para acesso ao mínimo necessário, o que temos agora é a venda da ideia de um salve-se quem puder, e onde palavras como solidariedade, garantias básicas relativas à educação, saúde, alimentação e trabalho digno não podem mais existir. A realização de um projeto medonho como este tem sido levado a cabo por grandes fundações e institutos, como a Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna, Instituto Unibanco e Fundação Itaú Social, para citar apenas alguns. Fundações e institutos que têm se apropriado da escola pública desde a transformação do currículo em dinheiro, como um campo que deve ser explorado a partir do desmantelamento da autonomia docente, com a transformação de professoras e professores em meros tutores, agora agenciados por ferramentas expressas em pedagogias ativas e baseadas em competências em uma lógica de mercado. Apenas para se ter uma ideia dos fundos que são mobilizados e objeto da cobiça do empresariamento privado da educação pública, basta dizer que somente o Fundeb movimenta hoje o equivalente a 140 bilhões de reais por ano. A urdidura da maldade não caiu dos céus como uma bomba, mas reside em uma espécie de campo minado que vem sendo semeado desde o Consenso de Washington e a Conferência Educação para Todos, ocorridos respectivamente nos anos de 1889 e 1990, e a partir de instituições que representam grandes corporações financeiras, como a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e Banco Mundial. Por trás de todo o processo de modernização capitalista, é sempre necessário estabelecer lógicas de estandartização, uniformização e padronização que possibilitem usar uma mesma régua
para o mesmo universal de valor. A metrificação, neste caso, passou pela constituição de um sistema de avaliação mundial baseado na criação de rankings em todos os níveis e etapas de formação, mas de maneira extremamente perversa para os mais pobres, mais vulneráveis e mais excluídos, com a cínica ideologia de incluir a todos em todos os lugares do mundo e de igual maneira. A métrica foi estabelecida pelo sistema de avaliação, a começar pelo PISA. É um programa internacional de avaliação de estudantes que, criado pela OCDE, desde os anos 2000, compara a cada 3 anos o desempenho de estudante de cerca de 79 países que estão na faixa dos 15 anos de idade. A realização do PISA estabeleceu processos de avaliação ajusante e amontante dos níveis de ensino básico, com parâmetros de caráter global e que se esparramaram pelos países participantes, e no caso do Brasil, que está desde o princípio inserido, por todos os estados da federação. A aderência ao PISA reflete-se na inserção de prescrições curriculares, como as que agora vemos nas BNCC e no novo ensino médio, e em pedagogias, como as da competência e vinculada à lógica da eficiência, da produtividade, das metas alcançadas e da objetividade, pseudo-objetividade dos resultados expressos em número que dançam ao ritmo dos algoritmos. Os desdobramentos desse processo de uniformização passam por porque crianças do Gabão à Austrália, da China ao Brasil, da Suécia à Indonésia, realizarão o mesmo percurso formativo e avaliativo, como se suas línguas, saberes, culturas, traduções e leituras do mundo fossem exatamente as mesmas. Como se fossem as mesmas as matemáticas, as biologias, as formas de olhar as estrelas, de pensar a natureza, como disse a professora Rosa Pitaguari, de realizar poesia e de pensar o espaço geográfico ou de narrar as histórias que conformam o mundo em que agora vivemos. Apenas para pensar a diversidade de saberes e culturas do Brasil, já seria um disparate completo propor uma BNCC e novo ensino médio a partir de uma lógica prescritiva, como aquela que está sendo imposta por estas políticas corporativas do mercado financeiro global. Segundo dados oficiais do governo brasileiro, há cerca de 305 diferentes povos indígenas, falantes de mais de 275 línguas, com seus territórios distribuídos por diferentes latitudes e longitudes do país. Um bom exemplo disso foi dado agora, só para tratar do que nós temos em termos de Ceará. É não sem razão que a OCDE é vista como uma espécie de Ministério da Educação de caráter global, uma agência reguladora e profundamente vinculada à lógica de criação de estilos de vida, hoje expressa nas formas como nos alimentamos, com comidas multiprocessadas, pedidas por aplicativos e entregues por trabalhadores e trabalhadoras superexploradas e não raro famintos. É evidente que isso não pode ocorrer sem um conjunto de alianças políticas, por meio de associações e fóruns que reúnem empresários, financistas, políticos, administradores públicos e acadêmicos colonizados e vendidos. Não sem acaso, sob o manto de um belo discurso de redução de desigualdades e vulnerabilidades, se unem todos os fios que amarram a educação como mercadoria negociada na Bolsa de Valores. É preciso dizer, em alto e bom som, que a maioria das políticas educacionais pautadas por prefeitos e prefeitas, dirigentes municipais no Brasil, estão organizadas em torno de associações, como é o caso da Undime, União Nacional dos Dirigentes Nacionais da Educação, associada de primeira hora às parcerias público-privadas e defensoras do empresariamento da educação pública em todos os seus níveis, esferas e escalas. O significado de tudo isso é muito funesto. Em nível mundial, temos organizações como a OCDE e o Banco Mundial ditando os currículos para todo mundo. Em nível nacional, os governos, em todas as escalas, aplicando políticas derivadas do PISA a partir de diversas outras provas, como aqueles continentes no SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Em nível de parlamento, a ação de lobbies vinculados a fundações e institutos privados, voltados para se apropriar de fundos públicos, com vistas a formar trabalhadores e trabalhadoras hiperprecarizados e, no âmbito acadêmico, colegas que não veem nenhum problema em colaborar com essa imensa barbárie
pondo sua impressão digital acadêmica em propostas que visam formar cidadãos uberizados e iFoodizados. A questão parece ser quais são nossas tarefas nesse momento histórico e o que afinal podemos fazer. Em princípio, creio ser necessário multiplicar ações como aquelas que resultaram no manifesto Críticas às Reformas Neoliberais da Educação, levado a cabo pela ANPEG, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, com a participação de diversos colegas de todo o país. A exemplo de alguns até estão aqui: Adailza Martins, William Simões, Ângela Catuta, que eu acabei de ver há pouco, Amélia Regina Nogueira e Eduardo Giroto, para citar apenas alguns e algumas autoras e autores. O manifesto faz uma leitura que nos situa quanto aos perigos dessa relação inextricável e bisonha de certas epistemologias geográficas do ensino voltadas para pedagogias das competências embasadas em métodos construtivistas que visam formar indivíduos empreendedores, neoliberais e adaptados a uma vida uberizada. Ao mesmo tempo que explicita o seu caráter empresarial, corporativo e neoliberal em termos de BNCC, BNC Formação e a contra-reforma do ensino médio. Iniciativas que explicitem todos os suportes possíveis, como livros, podcasts, redes sociais, documentários, cursos, oficinas, quais são os riscos e os necessários embates que necessitamos fazer desde a compreensão destes cenários e de suas dimensões, essas dimensões econômicas, políticas, teóricas e epistemológicas tornam-se fundamentais. Depois penso que precisamos construir alianças entre trabalhadores e trabalhadoras da educação em defesa da escola pública, com diversos outros movimentos sociais organizados em defesa da revogação da BNCC, da BNC Formação e da contra-reforma do ensino médio, para que possamos levar a cabo propostas outras necessárias e indispensáveis de BNCC, de BNC Formação e de ensino médio, amplamente democráticas e representativas da diversidade e possibilidades existentes do Brasil, com a garantia de direitos das diversas etnias existentes, de trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Ações dessa envergadura passam pelo necessário fortalecimento das nossas entidades representativas, a exemplo da própria AGB, que precisa ser amplamente respaldada politicamente por todas e por todos nós. O fortalecimento da AGB e de eventos como Fala Professor passa por uma adesão em massa de docentes de Geografia da Educação Básica, pois, para terem uma ideia, são mais de 150 mil professoras e professores de Geografia da Educação Básica, espalhados pelos 4 cantos do território, atuando em diversas realidades sociais e com imensa inserção em muitos lugares. Professores e professoras de educação do campo, educação indígena, educação quilombola, educação das escolas públicas das periferias das grandes cidades e das escolas ribeirinhas. É preciso que a AGB ofereça um conjunto de possibilidades de ação, formação, organização e luta junto a estas e a estes professores. Além das diversas iniciativas já existentes e levadas a cabo por sindicatos, associações de professores, fóruns, sociedades científicas que se colocam resistentes e contrários ao modo como foi conduzido o processo de pseudo-diálogo, a imposição da prescrição curricular e as políticas educacionais, bem como aos resultados nefastos que nos trará este conjunto de contra-reformas plasmadas na BNCC e no novo ensino médio, propomos que se conforme uma ampla frente de entidades e representações, onde a AGB possa ocupar importante lugar, e creio que isso deve resultar, ou deveria resultar, em parte desse 10º Fala Professor. Parece que a geografia, a sua história no Brasil, sempre passa por Fortaleza, seja 78, seja 2023. Deveria resultar de uma carta de Fortaleza, um manifesto, ao qual pudessem se juntar diferentes geógrafas e geógrafos, educadores e educadoras, geógrafos de todo o país, contra este conjunto de políticas e currículos neoliberais. O Fala Professor, como muito bem disse a professora Lana, em um certo momento das nossas conversas, o Fala Professor é nosso, a luta é coletiva. Por outra BNCC, BNC Formação, pela imediata revogação do ensino médio, abaixo as contra-reformas neoconservadoras e neoliberais.